o rei Baltazar, filho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, oferece um banquete no qual são utilizados os vasos sagrados que tinham sido roubados do Templo de Jerusalém. Aqueles objetos usados no culto, nos sacrifícios, e que agora aqueles pagãos utilizavam naquele seu banquete e também brindando aos seus falsos deuses. Portanto, uma grande profanação, um grande sacrilégio, como se alguém pegasse o cálice usado na missa e desse para ele um uso profano, ou as âmbulas, ou as patenas, e assim por diante. Então, essa é a cena que descreve a primeira leitura de hoje. Um grande banquete, no qual também eram glorificados os deuses pagãos, e o rei, com os nobres, festejavam utilizando os vasos sagrados do Templo de Jerusalém. E então acontece aquela visão de uma mão que escreve na parede algumas palavras incompreensíveis para eles. Daniel é chamado para interpretar essas palavras, e o significado delas é que o rei Baltazar vai perder o reino que herdara de seu pai Nabucodonosor, ou seja, que aquele reino, que aquele império chegará ao fim. O rei oferece a Daniel honrarias, títulos, mas ele recusa tudo isso. Fica para ti, dá a outro estas honrarias. Mas eu vou interpretar o significado dessas palavras, diz Daniel. Mane, Deus contou os dias de teu reinado e deu-o por concluído. Chegou o fim. Téssel, foste pesado na balança e achado com menos peso. O juízo de Deus sobre o rei Baltazar. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E de fato, então, os persas dominarão a Babilônia e todos os seus domínios, e depois darão liberdade aos judeus, aos hebreus, para retornarem a Jerusalém e reconstruírem a cidade e o templo. Então, é uma profecia da volta daquele povo do exílio para Jerusalém. O que mais uma vez confirma aquilo que nós temos meditado no livro de Daniel, os impérios, como naquela visão de ontem, de um grande homem cuja cabeça era de ouro, depois outra parte de prata, bronze, até que os pés são de barro e ferro, e vem uma grande pedra que destrói aquela imagem. Então, aqueles homens que zombavam do Deus de Israel, da religião dos judeus, e que profanavam os objetos roubados no seu templo, serão agora dominados. Eles que dominaram, eles que oprimiram, serão agora dominados e oprimidos. Eles mesmos beberão do seu próprio veneno, porque o reino da Babilônia será dominado pelos persas. E os persas darão aos judeus autorização para regressarem a Jerusalém, mostrando mais uma vez a soberania de Deus, que governa, que domina todas as coisas.
e que faz a sua vontade, que se utilize inclusive das situações. Depois o rei da Pérsia, Ciro, será chamado inclusive pelo profeta Isaías de o ungido do Senhor, porque ainda que ele fosse um pagão, mas Deus usou daquela situação para dar liberdade ao seu povo. Então, mesmo naquelas situações em que aparentemente o inimigo ganha, Deus tira proveito para si mesmo, como no caso da morte de Cristo na cruz, daquela aparente derrota, daquele ultraje, daquela morte ignominiosa, em que aparentemente o inimigo venceu, Jesus morreu, mas Deus tira proveito da morte de Cristo para que ela seja fonte de vida, de graça e de salvação para todos nós. E no Evangelho, Jesus continua o seu discurso escatológico, ele que ontem falava sobre guerras, revoluções. Quando ouvirdes falar destas coisas, ficai atentos, não vos preocupeis, ainda não será o fim. E aqui Jesus continua descrevendo a situação. Antes que estas coisas aconteçam, antes que venha o fim do mundo, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Então, a perseguição da igreja, que aconteceu já ali nos princípios, nos primórdios da igreja, antes da destruição de Jerusalém, e que vai acontecer também ao longo de todos os tempos, e sobretudo nos últimos, a igreja será perseguida. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então, o fato de sermos perseguidos, de sermos odiados por causa do nome de Jesus, é uma ocasião de dar testemunho da nossa fé. Mais uma vez, mesmo nessas situações que são adversas, que são contrárias, Deus tira proveito delas. A ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Dar testemunho, ser testemunha, em grego, são as palavras martírio e mártir. Martírio, testemunho, mártir, testemunha. Dar testemunho da vossa fé. Não planejai a vossa defesa com antecedência. Eu vos darei palavras acertadas. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes, amigos. Matarão alguns de vós. Todos vos odiarão, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Mesmo que muitos sejam assassinados, mas conservaremos a vida, ou seja, ganharemos a eternidade. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, ou seja, pela perseverança, mesmo em meio a todas essas adversidades, mesmo em meio a todas essas perseguições. Se permanecermos firmes, tivermos uma fé firme, inabalável, que continua confiando mesmo no meio das tribulações, ganharemos a vida. Se não formos desertores, se não negarmos a nossa fé, mesmo diante das situações mais difíceis, então receberemos a recompensa. Essa é a promessa que Jesus nos fez. Lá no livro do Apocalipse, que é a antífona da aclamação de hoje, Jesus diz assim: permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Essa é a promessa que ele nos fez. Se nós permanecemos fiéis, se nós perseveramos, então Deus, até destas situações ruins,
tirará um bem maior para nós. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então que Jesus nos dê esta perseverança até o fim, nos dê a firmeza da fé para resistirmos nos dias maus e não abandonarmos a nossa fé, mas ao contrário, ganharmos a coroa da vida. Amém.